Olá, internauta! Estamos hoje aqui com o candidato Marcos Mendes, do PSOL. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kívia. Boa tarde, internautas. É um prazer aí estar respondendo suas perguntas. Bom, a primeira pergunta é: você concorda com a frase crack é cadeia ou caixão, que vem sendo vinculada pelo atual governo? Como você pretende combater o tráfico de drogas, em especial o crack, que é uma droga que já virou uma epidemia? A pergunta é do Edmundo Souza. Edmundo é de onde? Que bairro? Ele não falou bairro. Não falou bairro. Edmundo, a gente acha um absurdo grande, né, esse pronunciamento do governo dizendo que crack é cadeia ou caixão. Pra gente, crack é o quê? É inclusão, é distribuição de renda, é recuperação, e isso tem acontecido. Eu comecei outro dia com uma pessoa que foi recuperada justamente com isso, com muito carinho. Então a gente quer justamente isso. E o porquê isso está acontecendo? Porque a gente tem um país e um estado que existe uma desigualdade social muito grande. É um estado rico, né? O sexto PIB, mas é o 22º desenvolvimento social. Então esse é o problema real. Os bairros periféricos, todos, eles têm uma desatenção muito grande, não tem saneamento básico, não tem escola de tempo integral, não tem esporte, cultura, lazer. É por isso que nossos jovens estão sendo recrutados, né, justamente pelo grande grupo de traficantes. Então, assim, o que é que acontece? A gente quer privilegiar justamente isso, priorizar. A gente precisa tratar justamente com equidade isso, ou seja, as pessoas que mais precisam têm que ser tratadas e não estão sendo. Então o pessoal, né, valoriza muito isso e a gente vai pegar pesado justamente nisso. Né? E como é que a gente vai, essa questão do crack, como é que a gente vai combater? Através da inteligência da polícia. E não é só as pessoas que estão sendo acometidas, também na verdade são pessoas que estão sendo violentadas justamente nesses bairros populares. A gente quer pegar por cima, a gente sabe que tem juízes, tem políticos, tem o pessoal da justiça, todo mundo envolvido com isso. E a gente precisa pegar esse pessoal por cima. Entendeu? Através disso é que a gente vai combater verdadeiramente o crack e vai dar inclusão social e distribuição real de renda para a nossa juventude. Por exemplo, é que a juventude negra e pobre está morrendo justamente nas periferias da cidade. Agora vamos à pergunta da Maria Oliveira, que mora na Graça. Ela diz: candidato, você é a favor do aborto seguro. Você não concorda que criar clínicas para esse fim pode banalizar o ato? E as questões religiosas, como ficariam? Olha, as clínicas já existem. É bom que você diga isso. Para quem está morrendo é as mulheres negras da periferia. Que faz, olha, para você ter uma ideia, aqui em Salvador, em primeiro lugar em morte materna está justamente essas pessoas que fazem esse aborto indiscriminado. O que a gente quer é o seguinte: você é a favor do aborto, Marcos? Não, eu sou contra. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: olha, nossas convicções religiosas não devem deixar, né, transpor justamente uma coisa que é política pública. Então, assim, essas mulheres vêm morrendo. Então a gente quer o quê? Educação sexual nas escolas para as pessoas poderem decidir. A gente quer o quê? Contraceptivo para não poder engravidar. E a gente quer aborto seguro para as pessoas não morrerem. A gente quer trabalhar com política pública. Quem está morrendo, justamente você que é da Graça, aí você sabe, as mulheres que têm certo dinheiro, o que é que ela faz? Ela vai numa clínica dessa especializada, paga 3.500, 5.000, faz um aborto tranquilo e vai embora. Agora as meninas que não querem, justamente meninas jovens, que acabam engravidando porque não tem uma educação sexual justamente nas escolas, o que acontece? Ela acaba fazendo com aqueles métodos, você sabe como é, método da agulha e outras coisas mais, e estão morrendo, estão sendo infeccionadas. E a gente precisa tratar isso como governo e não com convicções religiosas. E a gente tem a pretensão disso, justamente nossos parlamentares lá vai defender justamente isso, um aborto seguro para não morrer. A pergunta agora é da Aline Couto, da Barra. Marcos Mendes, o que te motiva a se candidatar a governador, gastar dinheiro, mesmo sabendo que é praticamente impossível emplacar num segundo turno? Impossível? Poxa, é impossível para você. O que a gente está vendo nas ruas não é isso não. É que essas pessoas não devem acreditar em pesquisa. Eu estava conversando justamente lá em cima na entrevista o seguinte: algum de vocês já foram entrevistados nessas pesquisas aí? Eu não conheço ninguém que foi entrevistado. Não, conheci uma menina. Ela chegou e disse que estava na estação Mussurunga, pediram para ser entrevistada, e ela procurou meu nome para votar, dizendo que ia votar em mim. Não tinha meu nome, não tinha de Santa Bárbara, não tinha de professor Carlos. Então, são pesquisas tendenciosas. Eu não sei se vocês se lembram, foi flagrado o Wagner dentro do escritório do coordenador de pesquisa, né, que é terceirizado do Ibope, para coletar os dados. Ele estava lá dentro. Então essa promiscuidade é muito grande. Por quê? Porque tem uma pesquisa, o pessoal do Norte e Nordeste é muito influenciado com pesquisa. Então assim, as pessoas querem tirar o direito e a liberdade das pessoas votarem, querem direcionar que essas pessoas votem. Então não acreditem em pesquisa, votem no 50 e confirme, e com certeza a gente vai estar no segundo turno. Sabe por quê? Porque a gente vai mostrar as contradições. A gente não tem mãos sujas com o empresário, não recebe dinheiro de empresário, e a gente pega o quê? Dinheiro justamente público, a gente defende o investimento público de campanha. E com certeza você não acredita nas pesquisas. Com certeza a gente vai estar no segundo turno, e com o mesmo tempo de TV a gente vai mostrar todas essas contradições dos outros candidatos, e o pessoal junto com a base popular vai governar esse estado de maneira muito tranquila e independente. A pergunta agora é do Arthur Massa, de Piatã.
Candidato, o Brasil vive hoje uma decadência em matriz energética. Não vi nenhum programa de candidato algum até o momento dedicado a este tema, até porque eu julgo ser do governo federal. O senhor tem alguma proposta para resolver essa situação? Não, primeiramente eu quero dizer que existe uma proposta, me perdoe o termo, mais estúpida do governo do estado atual, que é uma usina nuclear de margem do Rio São Francisco. Só para você ter uma ideia, o plutônio, 1 micrograma de plutônio mata uma pessoa. Você precisa de 6 quilos para matar toda a humanidade. Então, uma usina nuclear produz em torno de 100 quilos de plutônio por ano. E essa é a proposta do governo. Eu acho que isso aí é uma brincadeira até, né? Principalmente, né, nós estamos num país, numa cidade, num estado tropical, então a gente não pode estar dando propostas irresponsáveis como essa. O que a gente pretende justamente é o seguinte, investir pesado justamente em pesquisas. Eu acho que o governo federal também teria que ter essa preocupação com a energia solar. Você tem só aí a fonte de energia gratuita, né, de qualidade, e que a gente não investe. A questão dos ventos também, né, a energia eólica também não é investido nisso. E eu quero falar justamente uma coisa, quando o governo Lula logo ganhou. Eu militei no PT quase 20 anos, então eu me debrucei, porque assim, eu sou apaixonado por essa questão de energia, então eu lia todos os livros de Bautista Vidal, então eu falava da questão da biomassa, que eles chamam de biocombustível, eles chamam de biomassa. Então assim, a gente fez todo um estudo e a gente podia fazer uma revolução não só ambiental, mas social. Era energia limpa, né? Mas só que não deveria ser feita através do agronegócio. Então, agronegócio de cana, não é agronegócio de soja, não. Você tem o quê? Você tem vários oleaginosas que você pode trabalhar, como couza, como amendoim, como babaçu, como girassol, como a própria soja, como algodão. Quer dizer, você pode trabalhar com várias oleaginosas e aí é uma coisa interessante. Você não precisa fazer monocultura, você pode fazer policultura. E você pode fazer isso através da agricultura familiar. Agora imagine, se a gente faz um trabalho como esse, imagine você ia ter energia limpa, porque existe uma coisa interessante que você pode, junto com todas essas culturas, você ter um complexo que você tira justamente um combustível através disso aí. Então você favorece o ambiente, você não degrada o ambiente com a monocultura. Você não precisa de cargas de agrotóxicos, você pode trabalhar inclusive com a agricultura orgânica. Então é um projeto não só de inclusão, mas um projeto de energia limpa. E isso podia fazer o quê? Cada um lugar desse você poderia ter justamente uma produtora justamente desse biocombustível em cada lugar. No Cimerc, por exemplo, a gente podia distribuir isso em vários lugares. Então a gente fez um projeto, botei 13 laudas, 13 páginas, explicando como a gente poderia fazer um projeto como esse, mas ele optou justamente o quê? Pelo agronegócio, porque essas pessoas todas financiam esse governo tem que dar resposta. Então a gente tem justamente essa proposta de trabalhar com os biocombustíveis, trabalhar com a energia solar, trabalhar com a energia eólica. Então a gente tem uma proposta interessante e a gente quer investir aqui em ciência e tecnologia. Esse governo investiu mais em propaganda do que em educação, ciência e tecnologia e segurança pública. A gente pretende reverter isso. A gente tem outras prioridades. E uma das prioridades é justamente ciência e tecnologia para a gente produzir energia de qualidade e limpa. Suas considerações finais. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A menina falou aí, acabou de falar aí, a gente se antecipou nessa questão de pesquisa. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos toda uma independência e autonomia para tentar governar esse Estado. E a gente quer governar o quê? Com a participação popular. A gente quer radicalizar o processo de participação popular. Uma coisa interessante que eu digo a vocês é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem a revista Caros Amigos, é uma revista conceituadíssima. Essa revista, ela indicou candidatos a deputado estadual da confiança dela. E o único deputado estadual aqui na Bahia foi indicado o Hilton Coelho, Hilton 50, né? Foi candidato a prefeito em 2008. Nosso candidato também a deputado federal foi incluído em uma lista de 27 pessoas. Foi uma entrevista com mais de 160 jornalistas que indicaram os melhores parlamentares. Nós estávamos entre os 27. Aí foi feita uma pesquisa com as pessoas para dizer, ó, em relação a todo esse processo de participação justamente desse deputado na Câmara Federal, como é que estão eles aí? O que é que você acha? Quais são os melhores? E aí, os 3 do pessoal, só temos 3 deputados federais, os 3 estavam em primeiro lugar, primeiro, segundo, terceiro. Chico Alencar teve mais de 60% dos votos, disparado. Então, mostrando que nossos candidatos são os melhores. Agora, precisa ter, a gente não vai comprar ninguém, a gente não vai enganar ninguém, a gente quer ganhar justamente a consciência. Então, para deputado federal e estadual, se você não tem o número, não sabe que é um candidato, vota 50, confirme. Para senador, a gente vota 505, que é a Zilmar, nossa candidata de luta, né, de representando as mulheres, e tem França, que representa o povo trabalhador, o povo negro. Então vota 500. E para governador, né, para a gente transformar isso, para no segundo turno a gente ter o mesmo tempo, para a gente mostrar todas as contradições de outro, vota 50. E para presidente, você vê Plínio aí, que é o namoradinho hoje do Brasil, vota 50 também. E por que isso tem que acontecer? Porque a gente precisa acabar justamente essa história de vender nossa cidade. Eu já dizia isso em 2008, chega de vender nossa cidade. Então isso é que está acontecendo. Eles são existe financiamento privado de campanha, e aí qual é a resposta disso aí? É justamente o dinheiro público sendo desviado para essas grandes empresas. Então o pessoal tem independência e autonomia, não tem, então, tem mãos limpas para, junto com essa base popular, a gente governar esse estado da maneira mais tranquila possível. Candidato, obrigada. Um grande abraço a todos os internautas aí do Ibaía.
Amanhã, a última entrevista é com o candidato à reeleição ao governo, Jacques Wagner. Se você tem alguma pergunta, mande para nós. O endereço é vocenoibahia@portalibaia.com.br. Até amanhã.